Olá, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso estudo da obra Para Além da Bíblia, do professor Mário Liverani. Estamos lendo página a página, capítulo a capítulo, estudando a obra quase que na sua íntegra. Este será o nosso objetivo e nós sempre daremos continuidade do exato ponto aonde paramos. Lembrando também a vocês que haverá a playlist no canal com este mesmo nome, Para Além da Bíblia. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Livro Para Além da Bíblia, historiador italiano Mário Liverani, página 31, a fragmentação geopolítica. As características topográficas e ecológicas em seu cruzamento com o nível tecnológico do mundo antigo determinam em grande parte a composição geopolítica da Palestina por longos milênios. A dimensão típica das formações estatais antigas é sempre condicionada pela relação entre fatores espaciais, densidade demográfica, potencialidades produtivas. Não se pode viver senão do que se produz no lugar. E o comércio terrestre de longa distância diz respeito a matérias-primas, sobretudo metais, e bens de luxo economicamente transportáveis, mas não pode se referir a cereais. A partir da constituição das primeiras cidades, com o termo se pretende designar assentamentos, cuja população é diversificada por função e estratificada por renda, e que abrigam em seu interior um setor público, seja ele templo, palácio ou ambos. Constituem-se unidades territoriais que são, ao mesmo tempo, econômicas e políticas. Precisamente, a cidade, com seu círculo agrícola, com um raio de uma dezena de quilômetros e com uma periferia de altas terras ou de estepes adequadas à transumância pastoril. Ou seja, quando nós ainda assim começamos a analisar as questões que vão dar a base para o nosso entendimento da fragmentação geopolítica na terra de Canaã, ou seja, o surgimento de diversas cidades independentes e não uma unidade política ou até mesmo social, nós veremos que a razão é a dificuldade de se trabalhar na terra. A terra é difícil, não é uma terra produtora, não é uma terra fácil de se trabalhar. Haja vista que grande percentual do território corresponde a um semiárido. Vamos continuar a leitura. Poderíamos chamá-las de cidades-estado, não fosse a carga de valores historiográficos e ideológicos conexos com esse termo, que nos faz logo pensar na polis grega e, portanto, em seus valores de democracia, de liberdade, de mercado. Valores, na verdade, tirados mais do caso ateniense do que de uma avaliação de conjunto. Então, nós traremos a nomenclatura cidades-estados para definir estes agrupamentos demográficos e geográficos organizacionais, mas não devemos ter em mente a imagem do modelo ateniense de uma cidade, de uma polis. Mas veremos que estas cidades cananitas, palestinas ou do antigo Israel têm suas características próprias, suas peculiaridades regionais, culturais, de seus valores também e de sua prática cotidiana. É mais prudente usar o termo neutro e meramente descritivo, estado cantonal, ou que então se usava pequeno reino,
em contraposição, preste atenção, ao grande reino do soberano imperial. No centro há, portanto, uma cidade cuja dimensão corresponde aos recursos do território que ela é capaz de drenar. Na pobre Palestina, as cidades do período do Bronze, ou seja, 2800 a 1200 antes da Era Comum, dificilmente superaram os 3 ou 4 mil habitantes. E a situação não muda muito no segundo período do Ferro, 900 a 600 antes da Era Comum. Depois da crise da Idade do Ferro I, que as tinha reduzido aos mínimos termos. Na cidade reside um rei em seu palácio, que será um edifício de uns 1000 metros quadrados, com uma roda de dependentes diretos, artesãos, guardas, servidores. Prestou atenção neste detalhe? Não teríamos cidades que ultrapassassem este valor de 3 a 4 mil habitantes no período de 2800 a 1200 a.C. Ou seja, nós tínhamos uma população que habitava aquela região. E esta informação é muito importante, porque não era uma terra estranha, não era uma terra alheia, não era uma terra desocupada, era uma terra com população. Ainda que uma pequena população, sim, mas com uma população. No território agrícola, a população está agrupada em vilas, que vão de meia dúzia de casas a umas 50 no máximo. Os grupos transhumantes estão ligados às vilas e são, de qualquer modo, de importância muito modesta. Mais ao norte, na Síria setentrional, onde as formações estatais são um pouco maiores e mais ricas, os textos permitem reconstruir um estado cantonal, Ugarit, com 25 mil pessoas, das quais 8 mil na capital e o resto nas vilas. Ou seja, o território sírio era, em certo modo, mais rico do que o território ou partes do território palestino cananeu. Na Palestina, pode-se imaginar o estado cantonal típico com a dimensão dessas cifras, sabendo que também na Síria setentrional, em Al-Alaq, a população se dividia, grosso modo, em uns 20% de dependentes palatinos, uns 20% de pastores e uns 60% de camponeses. Tais percentuais, que devem ser entendidos, obviamente, como estimativas puramente indicativas, podem valer também para a Palestina. Essa é a célula básica do sistema político que se perpetua por muito tempo. Em outras partes, no Egito, na Mesopotâmia, a presença de grandes rios adequados ao transporte de mercadorias, até embaraçosas, e a necessidade de coordenar em escala mais ampla os sistemas de irrigação, inicialmente locais, tornaram necessários processos de unificação política, dando origem a estados que podemos definir como regionais. Também eles, aliás, se dividem em células cantonais, que conservam a função de unidade econômica, sob forma de províncias ou nomes,
como se diz para o Egito. Mas a unificação política, ao insistir de resto em zonas em que a produtividade do solo era bem maior e a população bem mais densa, levou a um salto dimensional extraordinário. Se o típico reino palestino do bronze recente podia contar em média com 15 mil pessoas e o mais longo do ferro segundo chegará a uma média de 50 mil, o Egito podia contar, numa estimativa não exagerada, com 3 ou talvez 4 milhões de súditos do faraó, e a Babilônia também em declínio com uns 2 milhões. Esse processo de unificação e esse salto dimensional de 1 para 200, como ordem de grandeza, ficam vedados à Palestina, por motivos substancialmente topográficos e ambientais. Ou seja, encerrando aqui a nossa leitura, não houve, em um primeiro momento, a demonstração, indício ou evidência de uma grande nação que irá surgir como a areia do mar. E nós estamos falando tanto da idade do bronze, quanto da idade do ferro 1 e ferro 2. As estimativas populacionais comparadas com outras regiões eram bem baixas, então não houve uma grande multidão como a areia do mar. Isso são dados estatísticos, demográficos, geográficos. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal. Um abraço a todos.